Você já parou para pensar que hoje em dia tem muita gente namorando, mas virtualmente? E muitos desses namoros online começaram com uma interação em algum jogo, como Minecraft, GTA, Free Fire e entre outros. E do nada começa a trocar aquela ideia a respeito do jogo, vira aquela rotina de vocês sempre jogarem juntos, trocarem risadas, trocarem ideias no Discord. Tem aquela sintonia e quanto menos você espera, já estão em um suposto relacionamento. Mas a pergunta que eu deixo pra vocês, será mesmo que relacionamentos online funcionam mesmo, dão certo, ou é apenas uma ilusão? Bom, é sobre isso que eu quero conversar com vocês hoje, e também foi uma sugestão de tema de vídeo do inscrito Davidson, que basicamente ele sugeriu esse tema de vídeo que ele tem uma amiga que iniciou um namoro virtual com um cara que ela conheceu em um jogo online, mas na visão dele e de outras pessoas, relacionamento online, namoro online não dá certo. E antes de vocês tirarem conclusões precipitadas, fique comigo até o final do vídeo, que eu vou dar minha opinião sincera a respeito desse tema e que talvez você vai concordar se tem uma linha de raciocínio diferente da minha, beleza? E antes de começar o vídeo, não se esqueça do seu like, que é muito importante, de comentar a respeito do tema do vídeo ou qualquer coisa aleatória para engajar o vídeo, e não se esqueça de inscrever e ativar o sininho, beleza? Bom, que nem eu falei pra vocês, tem muitos jovens de hoje que namoram, né? Só que não é aquele famoso namoro convencional, sabe? Do tete a tete com a pessoa, de sair com a pessoa, isso e aquilo. É mais voltado pro namoro virtual. Muitas vezes eles se conheceram jogando um jogo em comum, aí com isso começou só a ter uma amizade e gradualmente foi girando um namoro, né, entre aspas, virtual. E isso virou algo tão comum entre os jovens, pelo menos que eu reparei em comunidades online, em jogos, e até você dar uma pesquisada você vai encontrar muito isso, que muitos dizem namorar, né, já tem relacionamento, isso, aquilo, e detalhe ainda, são relacionamentos de anos, né, tipo assim, eu namoro ela ou ele há 2, 3 anos, só que de uma forma online, e muitas vezes eles nunca se conheceram, mas mesmo assim, na cabeça deles, eles estão no relacionamento. Mas, cara, na minha opinião, tem relacionamentos que começam assim, né? Começam com uma interação online, e com o tempo vai gerando mais uma afinidade e posteriormente um relacionamento duradouro. Só que o que eu vejo é que os relacionamentos online desses jovens são mais como algo por status, sabe? Do que um relacionamento sério, entende? Por exemplo, assim, quando você tá num relacionamento sério com a pessoa, isso e aquilo, tem aquela interação, né, do ser humano, tete a tete, conversando pessoalmente, aquela interação humana, sabe? Aquele famoso calor humano. Não me entendo de uma maneira diferente, sem levar pro lado mais, né, você sabe muito bem. E fora ainda que muitos não gostam de ouvir, que é o famoso elefante na sala, na cabeça deles, eles estão namorando alguém de verdade, né, alguém que realmente diz que ela é. Só que aí entra naquela questão, muitas vezes eles estão sendo enganados por algum golpe, né, que vocês conhecem muito bem, tem vários relatos aí de supostas namorados e namoradas online que depois que descobriram era outras pessoas totalmente ao contrário daquilo, e muitas vezes só estavam usando aquele relacionamento, aquele namoro pra tentar tirar algum proveito da outra pessoa. 2 meses de conversas online, uma declaração e o primeiro pedido de dinheiro. E aí ela falou que tinha um certo interesse em mim, que gostaria de me conhecer melhor, mas estava com um problema financeiro, que ela devia alguns aluguéis, que tinha acabado de entrar no trabalho e perguntou se eu ajudaria. Nesse primeiro pedido, qual foi o valor que ela te pediu? R$ 9.600. E acontece muito. E o relacionamento, na minha opinião, pode acontecer, né, vocês se conhecerem online, num jogo, que acontece muito, ainda mais hoje em dia, que pessoas gostam de ficar mais na vida online do que na vida pessoal. Posteriormente pode conhecer uma pessoa, pode conhecer uma amizade e gradualmente vai desenvolvendo uma relação, etc. Mas, né, tem que conhecer a pessoa de verdade, não apenas online. E o que eu vejo que muitos jovens preferem essa interação online, esse namoro online, vai muito na questão da carência, sabe? E também daquele medo de interação humana, real, sabe? Conversar com a pessoa tete a tete, ter aquela conversa, aquele papo real, sabe? Que hoje em dia a gente sabe que muitas pessoas, não estou totalizando os jovens, etc, mas a gente vê que essa geração gosta mais de ficar no celular, não tem aquela conversa legal, não sabe conversar, então muitos migram para esse suposto namoro online para meio que uma forma de status e também aquela falta de carência, sabe? Para dizer assim, eu estou namorando. Só que tem várias questões que, na minha opinião, não vai dar certo se você tiver isso na cabeça, que esse é um relacionamento que vai ser duradouro, que é um relacionamento sério, porque entra naquela questão da distância física. Vocês não têm como se ver sempre, muitas vezes nem fizeram videochamadas, essa que é a questão. Você nem conhece a pessoa realmente, entende?
não tem como sair juntos e na maioria das vezes vocês moram em cidades diferentes, estados diferentes ou até países diferentes, que eu acho que é o mais comum que acontece. Geralmente você mora no Brasil e a pessoa que você supostamente namora está morando em outro país. Tipo assim, como é que faz? Você não pode abraçar a pessoa, você não pode sair pro cinema, você não pode simplesmente aparecer na casa dela de surpresa. E isso, querendo ou não, as pessoas negando, pesa por um tempo. Porque por mais que a conexão emocional de vocês seja forte, né, aquela relação online seja forte, cara, a gente somos seres humanos. Os seres humanos precisam de toque, de presença física, de olhar nos olhos de verdade, ter aquela conversa de ser humano, sabe? E por videochamada, por melhor que seja, não é a mesma coisa, você aceitando ou não. Com o tempo vai pesar, principalmente se você é a pessoa que quer ter algo sério, né, quer desenvolver um relacionamento sério, saindo um pouco da vida online e indo para a vida real de verdade. Porém, a distância de vocês, física, sempre vai acontecer. E olha, esse aqui é um dos pontos mais pesados na minha opinião. A questão da confiança que para você tem que ser algo gigantesco. Porque pensa comigo, como que você sabe que a pessoa tá fazendo quando não tá online? Você simplesmente não sabe. Tem que confiar cegamente nela. E olha, confiança é importante em qualquer relacionamento, deixando claro. Mas num relacionamento online, um namoro online, que começou online, ela precisa ser redobrada. E, gente, o que mais tem aí é pessoas que namoram online que têm uma insegurança enorme muitas vezes. Ah, será que ela tá conversando com outra pessoa? Será que ela tá realmente sozinha? Isso, aquilo? Será mesmo que ela namora apenas comigo? Essas coisas que vão passando na sua cabeça e vão minando de pouquinho em pouquinho, que esse suposto relacionamento acaba mais sendo um fardo do que uma coisa leve. Vira muito mais uma paranoia com qualquer coisa, entende? Tipo, ah, será que ela ou ele tá realmente sozinho quando fala comigo? Será que ela não tem outro namorado aí na cidade dela? Que isso é o que mais acontece, cara. Você tá namorando uma pessoa online, ela faz juras de amor pra você, mas na vida real dessa pessoa, ela já tem namorado, muitas vezes já é casada, já tem filho, e você é o famoso amante. E aquela questão que sempre todo mundo questiona quando tem relacionamentos online. A pessoa é realmente quem diz ser? Porque infelizmente a internet tem muito catfish, muita gente que mente sobre quem é e muitas vezes só para usufruir da outra pessoa ou para aquela questão da carência. Tem várias histórias famosas de pessoas que descobriram que estavam sendo enganadas, que na verdade a outra pessoa era totalmente ao contrário daquilo que ela dizia. E isso é muito mais comum do que pode parecer. E infelizmente acontece muito nesses supostos namoros online. E por consequência entra naquela questão da idealização. Quando você não vê a pessoa no dia a dia, você só conhece ela online, você pode acabar criando uma imagem perfeita dela na sua cabeça, né? Você não vê os defeitos, você não vê os hábitos que ela tem, que ele tem, as coisas que você não concorda, que você acha irritante, que todo mundo tem, os costumes, né? E aí, quando você finalmente se encontra com a pessoa, pode rolar aquele choque de realidade. E um dos pontos que, pra mim, eu não teria essa coragem toda é a questão da confiança. Como que você vai saber se a pessoa tá sendo realmente sincera com você? Como sabe se ela não tá conversando com outras pessoas, se já não tem outros relacionamentos da mesma forma que ela tem com você? E essa insegurança, né, não é paranoia isso aquilo, mas é uma preocupação real que pode corroer qualquer relacionamento que vocês têm online supostamente. Porque se você namora online, essa questão da confiança para você tem que estar 100% resolvida. E na minha concepção, e também para grande parte das pessoas, se não haver confiança, né, nesse relacionamento, não vai para frente. Qualquer relacionamento, a confiança é difícil. Querendo ou não, vai ter que se entregar a um certo ponto e confiar realmente na pessoa. Só que como vocês estão namorando online, como que você vai encarar realidades, acontecimentos que offline você não consegue construir? Porque essa é a diferença no relacionamento online do offline. No online você precisa construir isso com bases em ações, em consistência e em transparência. E acreditando 100% na pessoa no tempo integral, entende? Que nem eu falei pra vocês, às vezes você não sabe quem é a pessoa de verdade, tipo, não fizeram videochamada, não conhece quem a pessoa é, mas só pelo fato de você confiar nela cegamente, muitas vezes, você vai acabar se ferrando. E esse suposto relacionamento que na sua cabeça vai dar certo, na verdade está sendo mais prejudicial pra você, principalmente quando você descobre a verdade de tudo aquilo.
Mas enfim, essa é apenas a minha opinião. Se você concorda ou discorda de tudo isso que eu falei, comente aqui nos comentários. E assim como esse inscrito, se você tem uma sugestão de tema de vídeo e quer mais prioridade, comente seu tema com valeu demais. E tem algumas formas que vocês podem me ajudar financeiramente, tanto no Apoia-se ou lendo o QR Code entrando na vaquinha. Ou também da forma grátis, deixando seu like, comentando, se inscrevendo e compartilhando o vídeo. Isso já vai me ajudar muito mesmo, beleza? Então, no mais, desejo sucesso para todos vocês e até a próxima.